Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos fazer essa leitura, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Os versos de 1 a 15. Acompanhe atentamente na sua Bíblia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Vamos orar. Pai amado, mais uma vez te agradecemos por estarmos juntos aqui em Teu nome, pela Tua palavra que foi lida, e peço a Ti em nome de Jesus a Tua capacitação, a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos ver no que podemos, aonde estamos, ó Pai, nesse texto tão especial da Tua palavra. Nos ajuda nisso, eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode até dizer, tipo agora o pastor vai falar de dinheiro. Isso é verdade. Eu e o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9. A Bíblia fala sobre esse assunto. Então não tenho nenhum tipo de problema para falar sobre esse tema. Mas o que Paulo está fazendo aqui é bem diferente do que a gente pode pensar. Nós estamos acostumados a pensar em contribuição com objetivos tipo obras, missões, evangelismo, sustento, enfim. Não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Ele não está pensando em expandir a igreja fisicamente. Ele não está pensando em missões e evangelismo. Não é isso que está na cabeça de Paulo quando ele trata esse tema
com os coríntios, mas ele está falando de uma das formas mais importantes de dar no Novo Testamento, uma que não é tão comum hoje, na nossa realidade de vida, é dar aos crentes que estão em extrema pobreza. Dar suprindo a necessidade de crentes que estão em extrema pobreza. Nós temos uma mente preparada para, normalmente, para suprir, então, emergências de situações, de pessoas com necessidades, frutos de catástrofes, de enchentes, de coisas do tipo, e a gente se mobiliza. É comum termos esse nível de preocupação. O apóstolo Paulo não está lidando com nenhuma catástrofe. O apóstolo Paulo está lidando com uma realidade de crentes na Judéia, na região da Judéia, em Jerusalém, região, coisa que é um assunto que é pouco conhecido, inclusive, que os crentes da Judéia passavam por necessidades extremas, grande necessidade. E Paulo tem isso em mente quando ele começa a tratar este assunto, que já foi tratado também na primeira carta. Ele volta a falar sobre esse assunto, agora mais especificamente, falando de dar a crentes que estão com extrema necessidade ou extrema pobreza. Amados, dar não é o forte da maioria de nós. Por mais que a gente tenha um coração piedoso, e eu creio que a maioria de nós temos preocupações, olhamos para as pessoas com carências e assistimos de uma forma direta ou indireta, volto à afirmação que dar não é o forte das pessoas em geral. Nós gostamos muito do verbo receber, mas o dar depende muito de circunstâncias, depende muito do meu momento financeiro, depende muito de eu gostar do outro, de eu simpatizar com o outro, para eu querer então assisti-lo, ou simpatizar com a situação que aquela pessoa, aquela circunstância está acontecendo. Dar não é algo que fazemos com naturalidade, pelo menos. A tendência nossa é, no melhor dos sentidos, se isso pode acontecer, sermos muito oportunistas para dar. Digo isso no melhor dos sentidos. Dependermos de situações muito específicas para ter esta postura de liberalidade, que é a palavra-chave dessa mensagem hoje. Nós temos aqui na igreja da Macedônia um exemplo extraordinário de liberalidade. Extraordinário. Essas igrejas incluíam ali as igrejas de Filipos, Bereia e também Tessalônica. Igrejas que tiveram uma representatividade importante no ministério do apóstolo Paulo. E definitivamente não foi o valor da contribuição que impressionou o apóstolo Paulo, mas o que impressionou o apóstolo Paulo foi a liberalidade, a decisão de dar que aquelas pessoas tiveram, uma oferta voluntária, em tempos extremamente difíceis. Extremamente difíceis. É importante desde já lembrar que não estamos falando de dízimo aqui. Estamos falando de um prolongamento do Antigo Testamento, quando nos ensina sobre o dízimo, que eu costumo dizer, vocês já me ouviram falar sobre isso, que se Deus não tivesse estabelecido o princípio do dízimo no Antigo Testamento, nós entregaríamos ao Senhor sempre o resto. Então Deus nos deu como se fosse um piso para trabalhar com a nossa incredulidade ou a nossa capacidade de sermos mesquinhos em relação ao imenso amor que recebemos. E no Novo Testamento, no Antigo Testamento, com a 10ª parte do que recebemos, do que temos, e nos deu no Novo Testamento o prolongamento com a liberalidade, onde nossas contribuições não têm limites estabelecidos por regras nenhuma, mas o princípio do dar, porque é bíblico dar. É extremamente
chama muito a atenção o verso 2, quando o apóstolo Paulo, no finalzinho do verso 1, o apóstolo Paulo diz que Deus concedeu ou tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, perseguições políticas, sociais, religiosas, econômicas, a grande alegria e um contraponto muito forte e a extrema pobreza deles. Não estamos lidando com a realidade de um povo cheio de fartura, sem problemas. Mas estamos lidando com uma igreja, ou com igrejas da região da Macedônia, que vem sofrendo forte perseguição, grandes tribulações e extrema pobreza. Isso poderia ter servido facilmente de desculpa para que eles nem olhassem para outros com a mesma realidade de pobreza que eles. Por muito menos nós nos auto-justificamos. Eu acredito que por mais desafiadores que tenhamos passado aqui por momentos difíceis na nossa trajetória, eu não creio que sejamos chegados ao ponto da extrema pobreza. Eu vi miséria lá em Guiné-Bissau, coisa que eu nunca vi na minha vida. E eu louvo a Deus porque a gente olha para a nossa realidade, as lutas que eu sei que todos têm. Estamos aí tomando nosso café de manhã, almoçando, jantando e fazendo um lanchinho da noite. Eu creio que todos nós estamos lidando com um discurso aqui extremamente sério, que tem contrastes estranhos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em generosidade. Que coisa mais estranha. Nada disso serviu de desculpa para que eles não olhassem com a decisão de dar aos macedônios. Eu vi coisas desse tipo lá na Amazônia. Aquelas pessoas morando em lugares extremamente carentes, extremamente difíceis, de acesso muito difícil, com combustível para colocar nas suas rabetinhas, nos seus barquinhos, os missionários ribeirinhos para poder entrar nos igarapés, um combustível que vinha, assim, era entregue lá, que vinha de Manaus, com 10 horas de viagem de barco, a 6,50 o litro. Aquelas pessoas ganhando poucos recursos e tirando do seu alimento para colocar combustível para poder chegar em algumas regiões que, se eles não fossem lá apresentar o Evangelho, quem iria? Nós, urbanos, entrar num lugar daquele lá, não aguentamos ficar lá um dia. A quantidade de mosquitos, dificuldades de todos os tipos. Eu vi aquelas pessoas tirando do pouquíssimo que tinham para abastecer seus barcos e ficar 15 dias andando, navegando por igarapés. Então eu faço uma superficial ideia do que esses homens estão falando, do que Paulo está falando quando ele fala da extrema pobreza deles, que transbordou em extrema generosidade. Interessante que as expectativas do apóstolo Paulo foram completamente ultrapassadas. Olha o que ele diz no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se, primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Está aqui o segredo da liberalidade. Eu creio que o grande princípio que norteia a liberalidade dos macedônios é determinado pelo valor que eles davam à salvação que eles receberam. Falava ontem para os jovens aqui, disse há pouco na escola bíblica dominical, que enquanto a nossa oração matinal não fizer parte da nossa oração matinal, Senhor, obrigado, porque até pouco tempo eu ia para o inferno, mas pela sua graça o Senhor Jesus foi à cruz e morreu pelos meus pecados. Eu me alegro grandemente com a salvação que recebi. Muito obrigado em nome de Jesus, amém. Enquanto a nossa oração matinal não conter uma profunda gratidão pela nossa salvação, não vamos entender o que aconteceu com esses macedônios. Talvez não entendamos muita coisa, até da nossa convivência entre nós, da nossa prática evangelística, porque enquanto a salvação não for um tesouro precioso que eu quero
que eu guardo com grande carinho e quero poder compartilhá-lo de tão precioso que ele é àqueles que estão ao meu redor, não vai ser campanha evangelística que vai resolver teu problema de evangelismo. Esses homens e mulheres da Macedônia, simplesmente eles estavam maravilhados com o fato de terem tido os pecados perdoados pela graça de Deus. Por terem a certeza do perdão de pecados da vida eterna, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Eles se entregaram ao Senhor. Amados, nós temos nos entregado às coisas, causas. Mas quando o Senhor não é o motivo principal da minha entrega, nós lutamos pelas causas erradas e perdemos tempo. Perdemos tempo. Nos distraímos com inutilidades. E deixamos de ter a influência que precisamos ter na vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja da forma como for. Deixamos de dar, seja o que for. E quando um crente deixa de dar, seja o que for, ele se torna inútil. Mas esse seja o que for não exclui, obviamente, a motivação principal. Eu dou, eu sirvo, porque eu me entreguei ao Senhor completamente. Entregaram-se. O texto diz, no linguajar do apóstolo Paulo, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. Eles não fizeram o que eu esperava, não. Talvez fosse no valor da contribuição. Eles não tinham muito para contribuir, mas eles se entregaram ao Senhor. Amados, Cristo se deu por aqueles crentes macedônios. E como é que eles não podiam entregar-se a Ele? Se Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, como é que eles podiam recusar dar generosamente? Esquecemos covardemente disso. Queremos, de fato, tudo o que implica na obra de Cristo na cruz em nosso favor. Deus tinha que dar. Eu dou se eu tiver algum interesse envolvido. Deus tinha que dar o filho dele por mim, mas eu dou se alguma coisa me motivar emocionalmente. Aqueles macedônios davam porque Deus deu o filho dele por eles. Eu não sei se é isso que me motiva a dar normalmente. O fato que Deus deu. Deus deu o mais precioso naquele momento para a minha vida era o filho dele, ele deu. E eu faço economias mesquinhas na hora de dar, faço contas horríveis na hora de dar, faço trocas com Deus na hora de dar, porque eu esqueço que Deus deu o filho dele. Irmãos, essas pessoas estavam em extrema pobreza, como já disse no verso 2. A gente vê no verso 4, em extrema pobreza, eles estavam suplicando insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos da Macedônia. Eles deviam estar, Paulo devia estar falando assim para eles, gente, vamos cuidar daqui, vamos pensar um pouco aqui em cuidar da gente aqui no momento para poder ter assistência, comida para vocês, assistência médica, alimento e tal. Por favor, Paulo, por favor, nos permita retribuir a graça que recebemos da parte de Deus, nos deixe dar aos crentes da Macedônia. Eu não lembro na minha vida se eu já me vi assim, ou se na nossa vida como igreja eu nos vi assim alguma vez. Por favor, me deixe dar. Em resposta ao fato de que Deus deu o seu filho por mim. Não estamos falando de riqueza, estamos falando de alegria da salvação. No verso 6, o apóstolo Paulo recomenda que Tito faça o que já tinha feito na primeira carta, que foi um administrador da coleta ali, das ofertas, na igreja de Corinto, para que pudesse então que aqueles valores fossem encaminhados para a igreja da Judéia. E no verso 7, nós já vimos no capítulo 6, na verdade no capítulo 7 de 2 Coríntios, nós vimos que finalmente Paulo pôde se encontrar com o capítulo 1 de 1 Coríntios, quando ele ora, crendo que aqueles crentes que o perseguiam moralmente, o perseguiam espiritualmente,
Ele cria que um dia, por eles terem sido salvos, chegaria arrependimento naqueles corações e eles frutificariam. Aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, nós vemos isso acontecendo. Vemos a alegria de Paulo, e eu falei sobre isso na última mensagem que preguei na série. Paulo dizendo, eu sabia que vocês frutificariam. Eu sabia que vocês se arrependeriam e dariam bons frutos. E é o que está acontecendo aqui, no verso 7. O verso 7 diz assim, todavia, assim como vocês se destacaram nesta nova fase do capítulo 7 para cá, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, que vocês se tornem por nós, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Aqueles crentes de Corinto precisavam também, além das virtudes que eles puderam agora, das virtudes espirituais que eles puderam agora demonstrar, depois de arrependerem-se da maneira como vinham tratando o apóstolo Paulo, eles deveriam também praticar a liberalidade. Irmãos, por mais que os macedônios sejam uma referência humana deste amor generoso, desta decisão de dar, essa atitude ela é muito superada pela referência do verso 9, que é feita em relação à atitude divina, a atitude do amor, do dar de Deus, seu Filho por nós. Olha o que diz o verso 9. Olha como isso supera, por mais que vejamos como os macedônios, eles entenderam, vestiram esse entendimento da alegria da salvação, se transformando em atitude prática de misericórdia e de dar àqueles que estavam também carecendo. Mas olha como o que Cristo fez por nós supera tremendamente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornem ricos. É isso que os macedônios entenderam. Que a pobreza deles os tornava ricos, porque Deus os tornou ricos em Jesus Cristo. E não estamos falando de dinheiro, estamos falando de alegria. Que não tem para vender em mercado. Que não tem simulações ou situações de culto, que a gente possa criar aqui alguma coisa bem legal, bem diferente, bem engraçada. Vai passar. A alegria da salvação, ela impacta de forma tão profunda que a pobreza dos macedônios, Cristo transformou aqueles macedônios em pessoas ricas no coração, na alma, na alegria que vem do Senhor. E falávamos um pouco disso no EBD, ainda há pouco. Tudo o que nós podemos fazer pelos que são desfavorecidos, nunca pode se comparar à obra de Cristo que Cristo fez na cruz por nós. Nunca. Nunca o nosso esforço, o nosso sacrifício vai ser maior do que o dar de Deus. Esse sentimento, às vezes, enganoso no coração daquele que dá da maneira errada, se sentindo talvez com alguma vantagem espiritual por ser um doador. A nossa Bíblia nos diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve nem sequer saber. Eu creio que é porque essa riqueza provinda da cruz, ela é pessoal, ela não precisa de publicidade, ela é intensa, real, transformadora. A pessoa e obra de Cristo, elas são a base para a nossa motivação. No dar. É o padrão. A obra de Cristo é o que padroniza, é o que nos motiva ao serviço. Qualquer outro tipo de motivação para dar servilmente, servindo a igreja. Se a motivação não está na obra de Cristo que me tornou rico nele, é motivação humana, pessoal, carnal, temporária e vai causar dano à igreja. Mas eu preciso destacar os versos 8 e 10, que vão deixar claramente que nós não estamos lidando aqui com um mandamento. O verso 8 vai dizer: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo com os macedônios. Por exemplo, o verso 10 vai dizer assim: convém, esse é o meu conselho, convém que vocês contribuam.
Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, citando 1 Coríntios 7, ou 1 Coríntios, melhor dizendo, não somente a contribuir, mas também a propor o plano de contribuição para os macedônios. Os macedônios que propuseram, ou melhor, os coríntios que propuseram lá na primeira carta, citado pelo apóstolo Paulo, não, vamos ajudar os macedônios, simplesmente deixaram de lado, abandonaram a contribuição, que é voluntária. Mas o motivo dessa exortação, tenho convicção, que é algum problema. Haviam deixado de contribuir, provavelmente por algum fato que pode acontecer na vida de todos nós. Todos nós temos nossos intempéries, passamos por instabilidades. Talvez alguém tenha sofrido, ou o grupo de igreja, ou toda a igreja tenha sofrido essa situação inesperada aí, que tirou deles o ímpeto da contribuição. Mas o apóstolo Paulo, ele está exortando aqui a eles concluírem o que eles começaram. Dentro dos meios que eles têm, não dando mais do que eles podem, mas dando dentro dos meios que ele tem. Existem pessoas que desejam contribuir, às vezes, um valor significativo na obra do Senhor, mas não fazem por causa de uma série de justificativas, e, enfim, cada um precisa ter esta honestidade com Deus para lidar com esta questão da contribuição. Mas o problema é que, em vez de fazer o que podem, muitos não fazem nada. Em nome dos possíveis e talvez honestos, legítimos obstáculos, ficam esperando para um momento que possam fazer então o que pretendem. E aí que está o problema. Paulo está dizendo aos coríntios, que certamente, acredito, estão sofrendo algum revés na vida, está falando para eles fazerem o que eles puderem agora. O verso 12 diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O apóstolo Paulo está dizendo: entregue a sua contribuição, complete o seu objetivo de contribuir dentro do que você pode, dentro do que você tem. Deixar de fazê-lo é que não deveria fazer assim. Ajunte, então, com o que você tem, o que vocês têm, entreguem à igreja da Macedônia o que vocês podem. E aqui, no caso, aos coríntios, deem o que vocês podem aos macedônios. A gente cria muito facilmente umas autojustificativas quando o problema está mais na base da coisa. A minha compreensão de que Deus deu tudo, o Filho precioso dele, o Filho primogênito, o Filho que é o próprio Deus, entregando ele à cruz. O Filho unigênito. Entregando a cruz pelo meu pecado, se isso não pesa na minha decisão, nada mais vai pesar. Eu posso até te emocionar com um apelo bem legal sobre ofertas, mas não vai resolver. Porque pode acontecer como os coríntios, começaram bem, mas pararam no meio. E a ordem bíblica é faça de acordo, não é uma ordem, não é um mandamento, entregue de acordo com aquilo que você tem, e não com o que não tem, diz o verso 12. E aí vai o apóstolo Paulo concluir esse pensamento nos versos 13 a 15, apresentando dois princípios que devem comandar a nossa decisão de contribuir, que é o princípio da igualdade e o princípio da reciprocidade. A gente sabe que vivemos num mundo capitalista muito complicado, onde um princípio que se impõe fortemente sobre o princípio da igualdade, por exemplo, é que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Essa é a dura realidade de um sistema de mundo extremamente capitalista, onde essa metodologia do princípio da igualdade é esmagada pelo fato de que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Sistemas de governos aqui e ali favorecem isso grandemente. Mas na vida cristã, no cristianismo, as pessoas possuem suas propriedades, as pessoas possuem seus bens, mas biblicamente, olhando para Atos, nós vemos que as pessoas que tinham suas posses, elas não afirmavam egoisticamente que as coisas eram delas. Nós vemos lá em Atos 4:32, que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Aí você pode pensar, mas pastor, isso é lá em Atos 2. Mas o mesmo Espírito que habitava neles deve habitar em você, se você já entregou a tua vida a Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus que os moveu
a entender que o que tinham pertencia ao Senhor e que não lhes seria peso dividir de alguma forma com aqueles que tinham menos, eu creio que é uma coisa que nós temos que parar de pensar. A não ser que o Espírito de Deus não fosse o Espírito de Deus lá, e eu creio que era. A questão é que esse princípio, quando o apóstolo Paulo ensina esse princípio da igualdade, de forma alguma está sendo sugerido aqui que as pessoas desistam do seu direito de propriedade, desistam da sua propriedade privada, enfim. Não é isso que está sendo dito. Também não está sendo dito que todas as pessoas devem dirigir um carro da mesma cor, da mesma marca, ter a mesma casa, do mesmo tamanho, tudo da mesma forma. Não é isso, de forma alguma, que está sendo ministrado ou ensinado aqui. Mas quando um crente tem mais do que aquele que está em extrema necessidade, o princípio bíblico é que ele deve procurar diminuir a distância econômica, a distância da miséria, diminuir a minha realidade, a distância entre a minha realidade e aquele que está passando por aflições. É nesse sentido que eu digo que nós não somos bons em dar. Não é fácil dar, porque lidamos com uma cultura, a própria realidade do mundo que a gente vive, de acabarmos preocupados, você explorar, você... Lembrem-se que o que está acontecendo aqui, que são os crentes de Corinto, assistindo, ou melhor, os crentes macedônios, assistindo os crentes da Judéia. Não se está dando donativos aqui, ou ofertas, ou contribuições a esmo, sem direção. Uma ideia de obras que eu sou crente, então eu tenho que fazer caridade. Não. Está direcionado para os crentes que estão passando extrema necessidade também na Judéia. Eu creio que nós precisamos, eu tiro isso para mim, ser mais diligentes nesta percepção, de ter olhos. Biblicamente, vamos vendo o apóstolo Paulo exortando Timóteo quanto a que se olhe os da fé primeiro, em suas necessidades. Nós podemos melhorar muito nisso, sem dúvida alguma. Eu posso melhorar, nós podemos e devemos melhorar. A questão é que precisamos aprender a direcionar este dar para não encontrarmos, no próprio sistema de mundo que a gente vive, de sociedade que a gente vive, nos sentirmos impedidos por uma exploração, para as pessoas acabarem usando você para tirarem vantagem. Mas quando eu dou porque Deus deu, e supro a necessidade de crentes em primeiro lugar, não estou impedido de suprir a necessidade de não crentes, mas entenda a perspectiva do que está acontecendo com os macedônios. Se eu acerto nisso aqui, provavelmente eu vou acertar estendendo a mão e a misericórdia a outros carentes também, que talvez não sejam crentes, mas que nós conhecemos e podemos assisti-los. Mas entenda o objetivo do apóstolo Paulo deixar claro que estão sendo assistidos crentes assistindo crentes, crentes com pobreza, mas estão felizes com a salvação que receberam, que estão assistindo outros. E nós que temos tido, pela graça de Deus, condições de não estarmos em extrema pobreza de forma alguma, e já recebemos a graça de Deus que nos abundou com o Espírito dele, com suas bênçãos espirituais, materiais, podemos dar porque Deus deu seu Filho por nós. O segundo princípio da reciprocidade. Essa tendência aqui, a gente gostar um pouco mais dele, porque a ideia do deu voltou, né? E não tem pecado nisso, não. Eu não posso achar que eu vou dar, porque Deus vai gostar e vai me dar então em dobro. Deus pode me dar em triplo, em quádruplo. E talvez nem de perto, na forma como eu doei financeiramente, ou uma forma material. Deus retribui sim com alegria, com gratidão, com gratidão pessoal nossa, de podermos abençoar pessoas, com o sustento para a gente poder continuar comendo, vivendo, vestindo, andando, trabalhando, como pode me assistir como ele quiser. O fato é que dar biblicamente sempre vai ser uma rodovia de mão dupla. Sempre vai ser. Dar biblicamente sempre vai promover bênçãos espirituais. E Paulo vai ilustrar isso citando a passagem lá do maná em Êxodo 16, versos 18, ali, todo aquele contexto
Quando chega a hora lá de medir, então, o que cada um recolheu, simplesmente todos tinham tudo o que precisavam. Quem recolheu, quem não recolheu, quem estava sentado dentro da casa, o outro que colheu lá fora. Quando foi feita a contagem, todos tinham o suficiente. Eu peguei um pão, eu tinha pão para uma semana. Todos foram plenamente abençoados na hora da contagem dos pães. É isso que está sendo ensinado aqui. Então, o princípio da igualdade, de eu, como crente, não ficar preocupado com todos terem um senso de tudo tem que ser tudo igual. Não está sendo pregado isso. Está sendo que eu, como um pouco mais recursos, eu posso diminuir a distância entre aqueles que estão em miséria, em necessidades. E tem pessoas com grandes necessidades. Irmãos, o que temos podido fazer para aqueles irmãos ribeirinhos é de um impacto muito grande. Quem pôde contribuir com aqueles irmãos agiu não somente biblicamente, como contribuiu de forma muito preciosa com a alegria daqueles crentes lá se sentirem lembrados, vistos, ouvidos, assistidos. Os irmãos lá em Guiné-Bissau, por poderem ser atendidos, pessoas que nem sabem o teu nome. Tem crentes lá em Guiné-Bissau sendo atendidos pelas ofertas de escola dominical que a gente entrega aqui, que não sabem nem que você existe. Estão sendo abençoados lá, e se você está fazendo isso biblicamente, Deus está trazendo alegria também ao teu coração. O fato é que esse contribuir biblicamente é uma rodovia de mão dupla. Esse tipo de igualdade e reciprocidade que os coríntios e nós precisamos definitivamente nos esforçar para exercitar. Muitas vezes aquelas pessoas que estão passando por lutas com os recursos limitados, geralmente essas pessoas são as mais generosas, irmãos. Quantas vezes já vi pessoas com desafios grandes na sua vida financeira, simplesmente dispondo algumas vezes do pouco que tem para suprir o outro que tem menos. Já vi isso inúmeras vezes, não foi uma e duas, não. E um dos motivos é que, por terem passado então por lutas e dificuldades, estão mais sensíveis às necessidades dos outros. Eu vejo Deus amorosamente nos permitindo até às vezes passar por algumas aflições e tribulações nessa área, para que a gente possa ser mais útil para Ele, nessa área na vida de outros amanhã. Para pessoas que estão precisando, não é sinônimo de ser mais rico ou ter muito, de forma alguma, mas sem dúvida alguma é o fato de ter um pouco mais do que outros que estão em grande necessidade. Nós temos hoje um movimento de crescimento de igreja, umas máximas aí, uns formatos que não determinam nada, mas alguns gostam de copiar formas de igrejas. Olha aquela igreja como é grande, olha como ela tem gente, olha como eles têm dinheiro, eles fazem missões, mandam dinheiro à beça para cá, para lá, que bom, maravilhoso. Mas dificilmente é o padrão do apóstolo Paulo de igreja boa. Dificilmente esse é o padrão do apóstolo Paulo de igreja santificada. Porque os elogios que ele faz para a igreja da Macedônia, que é uma igreja que está passando por grande tribulação, extrema pobreza, eu não vi esse elogio em nenhuma igreja ao qual o apóstolo Paulo ministrou. Eu não vi uma igreja suplicar, por favor, deixa eu contribuir. Eu quero contribuir com eles. Então esses modelos de igreja boa, igreja grande, rica, não é neotestamentário. Porque a igreja boa é aquela que tem compreensão de quem é o seu Salvador. E dá porque Deus deu o seu Filho. E com esta percepção é que se move na direção, então, de enxergar pessoas com mais necessidades e divide o que tem, não por riqueza, mas por causa do amor que recebeu da parte de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu acredito que esse é o princípio, sem dúvida, da liberalidade. A gente experimenta essas verdades, liberalidade passa a ser uma palavra conhecida e não mais desconhecida na minha vida cristã. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Eu te agradeço pela tua bondade, pela tua paciência, tua misericórdia para conosco. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a gente entenda, ó Deus, o princípio da liberalidade.
não é o quanto temos, mas é o fato que Deus deu. Deus deu. E a compreensão, ó Deus, da beleza, da grandeza da nossa salvação nos faz enxergar os outros com os olhos de misericórdia, com olhos de compaixão. E então nós nos movemos. Tem muitas formas de dar. Nos ajude, ó Deus, a não economizar. Nos ajude, ó Deus, por causa do Senhor, que o Senhor já fez por nós, possamos ter não somente olhos, mas atitudes que nos levem na direção daqueles que passam por necessidades, que a gente possa, em nome de Jesus, agir como a igreja da Macedônia, a boa, fiel, piedosa igreja da Macedônia. Nos ajuda, ó Pai, eu te peço. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo dirigida, guardada, protegida pelo Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Esse é o tempo de oração.